Bom, boa tarde a todos. Eu estou aqui na presença do Dr. Guilherme Jacu, presidente do Sindirio e da FEERJ, Sindirio, Sindicato dos Hospitais e Clínicas e Casas de Saúde do município do Rio de Janeiro, e a FEERJ, a Federação do Estado do Rio de Janeiro dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde. E a razão dessa minha conversa com o Dr. Guilherme Jacu é um importante evento que as duas entidades estão promovendo sob sua liderança, chamado Saúde Suplementar e Desenvolvimento. E é um pouco sobre esse evento que nós vamos conversar agora com o Dr. Guilherme Jacu. Dr. Guilherme, me diga com suas palavras, por favor, qual é a importância de um evento como este, que debate os desafios do sistema de saúde suplementar no Brasil nos dias de hoje. Na realidade, a gente já há algum tempo que vem discutindo, mas de uma forma não, vamos dizer assim, oficial, que o sistema precisa passar por aprimoramentos, né? Então, isso já foi uma coisa que foi definida até pelo governo federal, estabelecido um comitê, etc., para começar a discutir o que se pode, o que se pretende mudar nas normas, na regulamentação, etc., porque a nossa regulamentação é bem antiga, numa outra época, numa outra situação financeira, e muita coisa mudou de lá para cá, né? A gente está vendo aí, está assistindo na mídia nos últimos meses aí uma movimentação absurda no setor de saúde, com aquisições, incorporações, a partir do momento que foi liberada a presença de capital estrangeiro nesse negócio saúde, vamos dizer assim, começou a aparecer gente interessada, e essa movimentação ela está demonstrando que não vai parar agora, e é uma adaptação a novos tempos. E só que nesse pacote todo, a gente tem algumas amarras que precisam ser discutidas, não definitivamente cortadas, mas discutidas, adaptadas a esse momento. Então, todos os que participam, né, as operadoras, os prestadores de serviços, sejam hospitais, clínicas ambulatoriais, laboratórios, etc., e também a representação do usuário, que, afinal de contas, é o grande objetivo de tudo isso, é que a gente possa dar uma saúde, uma boa prestação de serviço de saúde e dentro das condições de financiamento que a gente tem hoje. Então, não adianta fazer uma programação de alteração eventual de legislação que só atenda ao interesse de uma parte. A gente tem que discutir isso de forma adulta, né? Porque não dá para fazer uma alteração, um novo marco, né, nesse segmento, sem que os partícipes tenham efetivamente a possibilidade de levar seus anseios, suas preocupações, sem sectarismo, sem fanatismo, para que a gente consiga manter viável o sistema de assistência à saúde suplementar no Brasil, visto que, infelizmente, por enquanto, a saúde pública ela está muito, muito, muito aquém das necessidades da população. E se houver alguma instabilidade no sistema suplementar, a gente, de repente, leva um susto que hoje 48 milhões, mais ou menos, de pessoas, elas se beneficiam do sistema privado. Já imaginou uma parte desse grupo, por qualquer razão que seja, tenha que migrar para o sistema público que está claudicando na imensa maioria do país? Esse é o objetivo, e o nosso evento é para tentar dar uma chacoalhada, vamos dizer assim, nas pessoas, né? Pessoas importantes vão falar, trazer suas opiniões, e eu tenho muita esperança que a gente possa, com isso,
despertar realmente a vontade, o interesse de fazer uma mudança, uma alteração, uma adaptação, uma modernização nessa legislação e mudar as coisas que realmente precisam ser mudadas. Basicamente é isso. Você falou em vários segmentos dentro do sistema, né? E da questão também da interdependência desses subsegmentos, né? Dentro da cadeia, toda a cadeia de saúde privada. Agora, e um dado muito relevante do evento que está sendo desenvolvido para o Sindirio e para a FEERJ, com apoio do Sindosp, inclusive, é preciso salientar, pela Meta Consultoria e Comunicação e pela JCM Comunicação, é a pluralidade desse evento, né, o doutor Guilherme Jacou. Então, temos pessoas falando por parte dos operadores de plano de saúde, temos os prestadores de serviço falando também, temos parlamentares envolvidos nesse debate, temos ainda representantes do Ministério da Saúde, da OAB do Rio de Janeiro, da Escola Superior de Advocacia, da ANS. Então, há uma pluralidade, e o que eu gostaria que você falasse um pouco mais dessa pluralidade e com uma pergunta que tem relação direta com essa pluralidade, com essa transparência. Isso podemos atribuir à credibilidade do Sindirio e da FEERJ, não é isso? E também a representatividade dessas duas instituições. A representatividade ela é inequívoca, né? A gente tem uma carta constitutiva, tanto do sindicato quanto da federação, né? Isso é lei. Nós constituímos em níveis diferentes, né? A gente tem 3 níveis, tem os sindicatos, as federações e a Confederação Nacional de Saúde. Então, aqui nós temos a Federação do Rio e o Sindicato da Cidade do Rio de Janeiro. A federação congrega sindicatos de Niterói, da Serra, da parte, vamos dizer assim, do Sul Fluminense, Norte Fluminense. Então, são vários sindicatos, porque cada região tem uma peculiaridade própria dos serviços de assistência à saúde. Isso, assim, em termos de representatividade legal, nós somos realmente as instituições que podemos, em todas as esferas, representar os prestadores de serviço de saúde. Isso nos dá uma responsabilidade muito grande, mas também nos dá uma força, né? Eu não sou sozinho, eu venho aqui dentro de uma cadeia de pessoas que me precederam, né? Uma das pessoas que vai falar é o Adriano Londres, que já presidiu o Sindirio no passado, e tivemos José Carlos Abraão, Armando Amaral, várias pessoas que seguiram uma mesma escola, uma mesma forma de atuação. Então, a gente só quer que esse modelo, essa forma de seriedade que nos dá credibilidade. Então, quando você chega para propor uma discussão e convida um palestrante, ele vai lá e vê qual é a entidade, quem é a pessoa que, naquele momento, está representando aquela entidade. E, olha, eu vou lá, eu tenho que ir, porque eu acho que são pessoas e instituições sérias e que eles estão com o propósito de realmente colaborar num projeto de adaptação e melhoria do sistema. Muito bem. Dentro desse processo que está sendo, de certa forma, estimulado pelo governo federal, né, por meio do Conselho Nacional de Saúde Suplementar, um processo de rediscussão do marco regulatório do setor, né, de forma saudável, transparente. A minha pergunta seria: quais seriam os eixos principais dessa possível reformulação, né, do setor? A gente sabe que tem alguns problemas pontuais, críticos, né? Há também uma questão estrutural, que é a concentração do setor. Então, a minha pergunta seria: quais são os eixos,
não digo nem detalhadamente quais são os obstáculos pontuais, que isso exige muito detalhamento, mas os eixos principais, no sentido de que, primeiro, lá na ponta final, o segurado, né, o beneficiário, né, o público, seja bem atendido, continue a desfrutar, a ter acesso a uma saúde privada de qualidade, como tem hoje, a serviços a prestação de serviços de saúde de qualidade, como tem hoje, mas, ao mesmo tempo, que haja a garantia do equilíbrio financeiro dos diferentes atores do sistema, né? Não adianta ter um setor, um subsetor muito bem se o outro não está bem. Então, aí a minha pergunta é: quais seriam esses eixos? Mas tem várias coisas, né? A gente, há muito tempo, desde o início, quando foi feita a segmentação do atendimento, em atendimento hospitalar, ambulatorial, com ou sem maternidade, tal, isso tudo se transformou em lei, em norma. A gente sabe que precisa haver uma subsegmentação em alguns pontos, para que você possa... isso é um dogma, praticamente, né? Toda vez que você fala em discutir isso, alguns atores do sistema, com uma visão um pouco fora da realidade, já dizem logo que você está querendo tirar direitos do usuário. Não é nada disso. A gente quer criar produtos de novas segmentações que permitam que você possa ter produtos mais palatáveis, mais baratos, para atender segmentos da sociedade, né, que não têm condição de participar em planos que, vamos dizer assim, têm uma abrangência muito grande, e a gente precisa, vamos dizer assim, discutir isso. Isso não pode ficar escondido, porque a gente, se for discutir até com as pessoas, os usuários, certamente, toda vez que você faz pesquisa aí de o que são as coisas mais desejadas pelo cidadão nas pesquisas, está lá: a saúde suplementar é sempre um bem que todo mundo quer. Isso, vamos dizer assim, precisa ser discutido. A outra coisa muito importante, que vem sendo falada, mas que a gente não tem participado muito, que tem que participar, é o problema de credenciamento, descredenciamento, etc. e tal, que as operadoras, em algum momento, começaram a discutir a possibilidade de alterar as normas que existem hoje. Tudo bem, vamos discutir isso, mas vamos colocar parâmetros, porque não pode ficar liberado geral, e quem vai pagar essa conta, além do usuário que acaba ficando numa região que ele entrou para um plano de saúde para ter atendido naquele lugar, com aquelas pessoas e aqueles serviços que ele conhece, de repente, ele não pode mais ser atendido até naquele município. Estamos falando de cidades menores, no interior. Então, ele vai ter que se deslocar para o município vizinho para ser atendido, quando, na realidade, quando ele comprou aquele plano de saúde, ele comprou para ser atendido naquela região ali. Isso precisa ser discutido? Precisa, mas não pode ser sem a participação, inclusive, nossa, como prestadores, porque eu sou prestador, e aí, por qualquer razão de relação comercial com a operadora, ela vem lá e, pum, me descredencia, e aquilo ali tinha uma representatividade na minha receita, no meu negócio, e eu, de uma hora para outra, fico sem essa condição. Isso é impossível. Da mesma forma, a gente não pode engessar também e submeter a operadora à chantagem ou à pressão exagerada de alguns tipos de serviço que ficam dominantes numa determinada região e acham que têm o direito de impor condições financeiras, às vezes não palatáveis e não discutidas. Regulamentação excessiva por parte dos órgãos governamentais, da agência, também tem que ser discutida. A estrutura de atendimento à saúde, como seguro de automóvel, como de seguro residencial, ele obedece a normas atuariais. Então, você não pode, a cada momento, criar uma nova despesa. Por exemplo, no começo aí da confusão, né, a gente está vivendo aí da Covid,
alguns começaram a sugerir que as operadoras ficassem com o ônus de cobrir a vacinação, né, por conta dos contratos existentes. Esses contratos não prevêem vacinação, porque não faz parte da obrigação. Isso é uma obrigação, é controlado pelo Estado, é o Programa Nacional de Imunização. Então, sempre que aparece alguma coisa nova, a operadora tem que pagar. Espera aí, isso não estava lá na hora que ele fez o cálculo daquele produto para colocar à venda. Então, todas essas coisas precisam ser discutidas de forma adulta, entendeu? A gente tem uma concentração, como você mesmo falou, em determinadas regiões, e você fica meio subjugado a essa condição. Tudo isso precisa ser discutido. Por quê? Porque a despesa, o custo da saúde aumenta sempre mais do que a própria inflação, simplesmente porque agrega tecnologia. Tudo que agrega tecnologia na área de saúde tem que dar lucro social, pelo menos. Mas as empresas, isso vale mais para o governo. Ele tem que bancar aquilo e a população ser bem atendida, que não é o que acontece hoje. Agora, a operadora também não pode ficar com o ônus de ter todas as obrigações e não sobreviver. Aí nós vamos ter aquela migração indesejável, né, para a estrutura pública, que não tem condição de acolher, com honrosas exceções no Brasil. Então, eu acho que tem muita coisa para discutir. Muito bem. Foi mencionado, né, você mencionou a questão da Covid, né, e aí nos ocorre a pergunta, né, o segmento privado, né, o sistema suplementar, teve um papel louvável nessa pandemia, né? E foi mencionado aqui também 48 milhões de brasileiros atendidos pelos planos de saúde, e foi realmente um papel fundamental da rede privada no atendimento das pessoas vítimas da Covid-19. Eu gostaria que você discorresse um pouco mais a respeito desse aspecto. E aí, eu sei que muitas pessoas preferem até usar o termo, em vez de sistema suplementar, na verdade, sistema complementar, né? Enfim, e aí fica uma discussão conceitual também. Desde que foi criada a Agência Nacional de Saúde, eu questionei, do ponto de vista semântico, ela não pode ser tratada hoje como uma agência suplementar. Desculpe. Ela hoje é uma agência complementar. Ela seria suplementar se a estrutura pública desse atendimento integral, global, em todas as regiões, e aquelas pessoas que quisessem um atendimento mais qualificado do ponto de vista de hotelaria, de conforto, de até luxo, a gente pode falar, aí seria uma assistência suplementar. Eu também concordo que talvez complementar fosse a melhor palavra, mas aí temos aspectos políticos, etc., e tal, que certamente foram considerados à época e aí continua usando o suplementar. Mas nós tivemos esse exemplo agora nessa pandemia, estamos tendo, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente está experimentando uma elevação no número de usuários que contraíram essa nova cepa aí, com um aumento importante da internação hospitalar, graças a Deus com gravidade menor, mas nós tivemos um exemplo fantástico aqui no Rio de Janeiro, chamado Redditor, que montou 2 tendas, uma inicialmente em tempo recorde, tudo do bom e do melhor, top de linha, fizeram um atendimento fantástico, foi um exemplo que, infelizmente, na época, não foi seguido pelo governo do Estado, não conseguiu, né? Foi uma confusão, todo mundo se lembra disso, mas a gente viu que eles colocaram uma tenda para funcionar no Leblon, depois fizeram uma na Barra, lá embaixo, perto do Rio Centro, funcionando com tudo de ponta que a Redditor tem na sua estrutura de atendimento à medicina privada, colocada à disposição do
paciente do público, né? Que nós, infelizmente, não tínhamos condição. Muita gente morreu por falta de leito hospitalar naquela época. E não estou aqui procurando responsável. Isso aí não dá para se discutir de uma forma razoável. Mas é uma demonstração de que a iniciativa privada, quando solicitada, quando necessário, ela está disposta. Só não pode ser, né, às vezes, em condições impostas, do ponto de vista de, às vezes, remuneração. No caso da Redditor, não foi isso, né? Mas foi um exemplo. E os outros hospitais todos estiveram cheios, né? O grupo que eu trabalho, nós chegamos a ter 300 doentes de Covid internados no primeiro semestre do ano passado. Agora subiu, está estável, mas a gente tem ainda muita solicitação externa de atendimento, graças a Deus. Porque, infelizmente, todas as tratativas e tentativas na época, tanto do Estado quanto do município, não foram suficientes. Também não vamos discutir as razões para dar o atendimento que a população precisava. E aí foi preciso uma instituição como a Redditor prestar um serviço humanitário à sociedade do Rio de Janeiro. E a gente está sempre disposto a participar de qualquer programa que tenha como foco o bem-estar da população. Mas vamos sentar e conversar de forma equilibrada, séria. É até bom ressaltar que a Redditor também é patrocinadora Sim. desse importante evento, Saúde Suplementar e Desenvolvimento, evento idealizado pelo Sindirio e pela FEERJ, e nós, tanto da Meta Consultoria e Comunicação quanto da JCM Comunicação, nos sentimos muito honrados em termos sido escolhidos para desenvolver esse projeto, ajudar as duas entidades a desenvolver esse projeto. A gente falou aí da regulação, regulamentação do setor, novo marco regulatório, e aí tem uma pergunta também que eu acho que é muito pertinente, até porque esse evento ele tem o intuito também de ser transparente, ter divulgação, tá na mídia, nas redes sociais. Então, uma pergunta também chave, eu acho. O papel dos meios de comunicação na cobertura da saúde, do sistema suplementar, o papel da imprensa na discussão dessa temática toda, doutor Guilherme Japur. Isso às vezes, a imprensa, infelizmente, ela não consegue captar o processo de forma mais ampla. E, às vezes, com o intuito de levar a informação, ela pode, em algumas situações, levar a informação de forma incompleta e, às vezes, criar um pouco de confusão. Mas é importante, a imprensa é fundamental para que se divulgue os problemas, as falhas, as dificuldades, as vitórias, as conquistas. E a gente sabe que o sistema de saúde, principalmente o público, mas o privado também tem suas dificuldades, adaptação ao modelo financeiro, a tudo que a gente passou nesse período também, insumos subindo astronomicamente, criando um desequilíbrio no orçamento das instituições e realmente colocando o sistema em alerta, em alguns lugares até em perigo. Então, eu acho que a imprensa é fundamental. Qualquer estrutura democrática e uma sociedade livre tem que ter a imprensa tem como papel levar informação. Mas precisava, em algumas situações, às vezes, ouvir o outro lado, discutir e entender. Eles entendem. Quando você senta, eu fiz um grupo, há muitos anos atrás, no Media Training, que a gente discutiu com um grupo de jornalistas que hoje são de ponta, vários aspectos da relação com o repórter, com a estrutura
de uma rede de televisão, de jornal e tudo, e mudou muito a cabeça da gente. Eu aprendi muito com isso. Então, eu tenho ótima relação, a gente sabe que a imprensa tem um papel importante na divulgação e a gente está aqui sempre à disposição, é só ligar. Às vezes a gente não tem a informação completa, mas a gente pode fazer como eu fazia com os residentes, quando eles me perguntavam uma coisa que naquele momento eu não estava top. Dizia assim, eu vou resolver um negocinho aí, amanhã a gente discute esse assunto, eu tenho que dar uma olhada no livro. Agora não é mais livro, agora é tudo na internet. Mas, assim, a gente está sempre disposto a dar informação e a ajudar na divulgação das situações que envolvem o atendimento à saúde da população. Acho que a gente pode também assumir, né, que eventos como esse contribuem para a qualificação da informação do setor também. E eu acho que a entrevista foi muito boa, doutor Guilherme Jacú, e eu deixaria, então, as últimas palavras, caso queira acrescentar mais alguma coisa, e também as últimas palavras com agradecimento, que eu já também faço aqui, me antecipo, aos palestrantes, participantes, apoiadores, e passo a palavra final, então, para as considerações finais. Na verdade, agradecer a todos os que pronta e imediatamente se dispuseram a colaborar e a apresentar vamos dizer assim, seus assuntos que foram previamente estipulados. Eu acho que, na primeira hora, todos viram a importância da gente dar um andamento a esse processo. É importante a todos os envolvidos. E eu acho também que cabe um agradecimento especial nesse momento à Rede D'Or, que também, entendendo isso, acolheu a nossa solicitação, não só patrocinando o evento, como também cedendo um dos palestrantes, né? E eu acho que isso vai ser uma pessoa... Leandro Reis é um cara cascudo, está lá na Rede D'Or, CEO, e ele certamente também vai trazer muita informação importante da experiência e da vivência deles nesse segmento aí de atendimento à saúde dos nossos pacientes em geral. Eu acho que é assunto de extrema importância e a gente não pode ficar deixando mais para amanhã. Amanhã é hoje. A gente tem que discutir isso logo, porque se continuar do jeito que está, daqui a algum tempo a gente vai ter uma grande dificuldade de reverter esse processo, por todas essas coisas que a gente já falou aqui. Aumento de custo de insumo, a saúde trazendo desenvolvimento e equipamentos de tecnologia e medicamentos de alto custo que salvam e prolongam a vida do brasileiro, mas, infelizmente, agregam um custo à prestação de serviço e isso, de alguma forma, vai, aos poucos, impactando no resultado financeiro das empresas. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado. Nada, obrigado a você.